No dia 29 de outubro de 2025, precisamente às 11h47 UTC, algo inacreditável aconteceu. Enquanto o objeto interestelar 3I Atlas atingia o periélio, sismógrafos instalados ao redor do Planalto de Gizé detectaram um pulso, não vindo da crosta terrestre, não de atividade tectônica, mas de dentro das câmaras da pirâmide. Uma assinatura eletromagnética rítmica emanando a 121 Hz, a frequência de ressonância exata da Câmara do Rei, a uma distância de 1.356 unidades astronômicas. 203 milhões de quilômetros da Terra. 3I Atlas cruzou o limiar e, sob a areia do deserto, uma tecnologia ancestral despertou. O Conselho Supremo de Antiguidades não emitiu nenhum comunicado. O Dr. Zahi Hawass, o arqueólogo mais proeminente do Egito, recusou-se a comentar quando contactado pela imprensa internacional. Os dados sísmicos, registrados por estações de monitoramento independentes em todo o Cairo, foram classificados como confidenciais. Mas eis o que não podem esconder. O livro de Nut, um texto astronômico esculpido há 3.200 anos, previu este evento exato, não como mitologia, mas como um manual de instruções. Pensem nisto. Por 3 milênios, os egiptólogos descartaram o livro de Nut como simbolismo religioso. Descrições poéticas da deusa do céu engolindo o sol a cada noite, dando a luz a ele a cada amanhecer. Mas, em 2023, pesquisadores usando software astronômico moderno fizeram uma descoberta incrível. As orientações descritas no texto não eram metafóricas, eram coordenadas precisas. Os braços da deusa Nut, estendidos através dos céus, correspondiam à posição exata da Via Láctea durante os invernos do Egito Antigo, e seu corpo, arqueando-se sobre a Terra, traçava um caminho através do espaço. Um caminho que, quando calculado para o futuro, se intersecta com a trajetória de um objeto interestelar, passando pelo nosso sistema solar em outubro de 2025. A coincidência é matematicamente impossível. Deixe-me explicar o que estamos enfrentando. 3I Atlas é o terceiro visitante interestelar confirmado ao nosso sistema solar. Sua órbita hiperbólica, com uma excentricidade de 6,1, prova que se originou de além da influência gravitacional do nosso Sol. Está viajando a 245 mil quilômetros por hora. Em 29 de outubro, atingiu o periélio, sua aproximação mais próxima do Sol, exatamente a 1.356 unidades astronômicas. Isso são 203 milhões de quilômetros. O livro de Nut descreve um evento celestial ocorrendo quando um viajante estelar passa a distância de um circuito completo mais um terço. A astronomia egípcia antiga usava um sistema matemático de base 60. Um circuito completo equivale a uma unidade astronômica. Um terço equivale a 0,336. A precisão é aterrorizante. Mas é aqui que fica mais estranho. O Planalto de Gizé tem experimentado atividade sísmica anômala desde 15 de outubro, 2 semanas antes do periélio. Não terremotos, pulsos, emissões eletromagnéticas rítmicas detectadas por equipamentos de monitoramento instalados para o projeto Dentro da Grande Pirâmide, uma iniciativa de pesquisa liderada por Aurore Siavati e pelo Dr. Zahi Hawass. O propósito declarado da missão era conduzir um estudo abrangente das câmaras de alívio acima da Câmara do Rei. Sua descoberta não declarada foi que as câmaras estavam respondendo a algo externo, algo astronômico. A Grande Pirâmide não é apenas um túmulo. Múltiplos estudos independentes confirmaram isso.
Pesquisas publicadas em revistas científicas revisadas por pares demonstram que os blocos de calcário usados na construção têm propriedades piezoelétricas. Quando sujeitos a estresse mecânico ou vibração, eles geram cargas elétricas. A Câmara do Rei, construída inteiramente de granito rosa, contém concentrações massivas de cristal de quartzo. O quartzo é um dos materiais piezoelétricos mais poderosos conhecidos pela ciência. Quando excitado em sua frequência de ressonância de 121 Hz, ele não apenas vibra, ele gera campos eletromagnéticos, energia mensurável, quantificável. Em 2017, a tomografia de muons detectou um vazio massivo acima da Grande Galeria. Uma câmara com pelo menos 30 metros de comprimento, com uma seção transversal semelhante à da própria Grande Galeria. É a primeira grande descoberta dentro da pirâmide desde o século XIX. O que os egiptólogos não divulgaram é que a varredura subsequente detectou estruturas geométricas dentro desse vazio, não formações naturais, objetos fabricados. O Dr. Hawass confirmou a existência dessas estruturas em comunicações privadas com pesquisadores da Universidade de Oxford em 2024 e imediatamente classificou as descobertas. O governo egípcio recusou todos os pedidos internacionais para explorar a câmara. Por quê? Porque os objetos dentro estão ressonando. Em 29 de outubro de 2025, às 11h47 UTC, quando 3I Atlas cruzou o periélio, sismógrafos registraram um surto na atividade eletromagnética dessa câmara selada. A frequência subiu para 121 Hz e se manteve por 47 segundos. Então caiu para 117 Hz. A frequência de ressonância do cofre de granito dentro da Câmara do Rei. Então voltou para 121, um padrão, um sinal, não ruído geológico aleatório, uma oscilação deliberada entre duas frequências precisamente calibradas. Deixe-me explicar por que isso é impossível. A Câmara do Rei foi selada em aproximadamente 2560 AC, durante o reinado do faraó Khufu da Quarta Dinastia, por 585 anos. Essa câmara permaneceu intocada, sem sistemas elétricos, sem tecnologia moderna. No entanto, está gerando pulsos eletromagnéticos sincronizados com um objeto interestelar a 203 milhões de quilômetros de distância. A única explicação é que a câmara foi projetada para fazer isso, que a própria pirâmide é uma máquina, e alguém, ou alguma coisa, a construiu para ativar quando 3I Atlas passasse pelo nosso sistema solar. O livro de Nut não foi descoberto nas pirâmides. Foi encontrado em fragmentos espalhados por vários sítios. O cenotáfio de Sete I em Ábidos, o túmulo de Ramessés IV no Vale dos Reis e vários templos do período romano. O texto é mais antigo do que essas inscrições. A análise linguística data a composição original do Reino Médio, aproximadamente 2000 AC, mas certas referências astronômicas sugerem origens ainda mais antigas. O texto descreve mecânicas celestiais que os antigos egípcios não deveriam ter compreendido: precessão dos equinócios, excentricidade orbital, o movimento de objetos além do nosso sistema solar. Eis o que o texto diz. Estou traduzindo do original hieroglífico. Quando o viajante do Quebel cruzar o limiar, o adormecido sob a pedra do horizonte despertará. O portão do Duat se abre não de dentro, mas de fora. Aqueles que construíram na era de Horus sabiam disso. Aqueles que herdam na era de Set testemunharão. O Quebel é o céu exterior, a região além dos deuses, o que chamaríamos de espaço interestelar. A pedra do horizonte é a pedra angular da pirâmide, e o Duat, o submundo egípcio.
Não está abaixo da Terra. É um limiar dimensional. Um lugar acessado através da tecnologia. Não da morte. Isto não é mitologia. É um documento técnico. E em 29 de outubro de 2025, a tecnologia ativou. Dados de sismógrafos da rede sísmica do Cairo mostram 3 pulsos distintos. O primeiro às 11h47 UTC, coincidindo exatamente com o periélio. A segunda ocorrência, às 11h48 UTC, 1 minuto depois, apresentou uma amplitude maior. A terceira, às 11h49 UTC, durou 47 segundos em intensidade máxima. Então, silêncio. Um desligamento eletromagnético completo. Como se o sistema tivesse passado por uma sequência de inicialização, atingido a potência máxima e em seguida entrado em modo de espera, aguardando o quê? A doutora Sarah Parcak, uma arqueóloga espacial que usa tecnologia de satélite para descobrir estruturas enterradas, tem analisado dados de imagem térmica de Gizeh. Em 30 de outubro, um dia após os eventos sísmicos, ela detectou uma anomalia de temperatura abaixo da pirâmide. Uma assinatura de calor subterrânea, aproximadamente 40 metros abaixo da Câmara do Rei, que não estava presente em varreduras anteriores. A área está registrando 3,6 graus Celsius mais quente do que a rocha circundante. Isso é impossível sem uma fonte de energia. E o governo egípcio selou todo o Planalto de Gizé para pessoal não autorizado. Sem explicação, sem comunicados de imprensa. Bloqueio total de informações. Pesquisadores independentes tentaram acessar os dados sísmicos. A doutora Salima Ikram, uma egiptóloga da Universidade Americana do Cairo, submeteu um pedido oficial ao Conselho Supremo de Antiguidades. O pedido foi negado. Ela submeteu um segundo pedido através do Ministério do Turismo e Antiguidades. Negado. Quando ela tentou publicar sua análise dos dados disponíveis publicamente das redes sismográficas internacionais, ela foi contactada por serviços de inteligência egípcios e alertada contra a divulgação de informações que pudessem comprometer a segurança nacional. Segurança nacional para um sítio arqueológico. O que eles estão protegendo? Ou o que eles estão escondendo? Vamos analisar o que sabemos sobre a construção da pirâmide. Aproximadamente 2,3 milhões de blocos de calcário, cada um pesando uma média de 2,5 toneladas. A Grande Pirâmide foi a estrutura feita pelo homem mais alta da Terra por 3.800 anos. Sua base está nivelada com uma precisão de 2,1 centímetros em 230 metros. Isso é uma precisão de 0,01%. A tecnologia moderna de nivelamento a laser MAO consegue atingir essa tolerância. Os lados estão alinhados ao norte verdadeiro com uma precisão de 3 minutos de arco. Isso é 0,05 graus. As chances de conseguir isso por acaso são astronomicamente baixas, mas aqui está o detalhe que os arqueólogos não enfatizam. As câmaras internas são construídas com materiais diferentes do exterior. A Câmara do Rei usa granito de Aswan, transportado 800 quilômetros do sul do Egito. Esse granito tem um teor de quartzo de aproximadamente 60%. A Câmara da Rainha, localizada abaixo, usa calcário com cristais de calcita embutidos. 2 materiais piezoelétricos diferentes, empilhados em uma configuração geométrica específica. Isso não é aleatório. É engenharia elétrica. A pirâmide é um capacitor. As câmaras são componentes. E toda a estrutura é projetada para ressoar em frequências específicas quando ativada por estímulo externo. Em 29 de outubro, o estímulo foi 3I Atlas, um objeto interestelar seguindo uma trajetória hiperbólica que o livro de Nut previu há 3 milênios.
Como? A explicação convencional é que os antigos egípcios eram astrônomos habilidosos que registraram padrões celestes ao longo de séculos, mas isso não explica a especificidade. 3I Atlas não foi um evento recorrente. Não é um cometa que orbita o Sol a cada algumas centenas de anos. É um andarilho interestelar, passando pelo nosso sistema solar uma vez e nunca mais retornando. Você não pode prever isso observando padrões. Você só pode prever se souber o ponto de origem do objeto, sua velocidade e sua trajetória através do espaço tridimensional. Matemática que supostamente não foi desenvolvida até o século XVII, a menos que eles não tenham previsto, a menos que lhes tenha sido dada a informação. O livro de Nut se refere aos construtores como aqueles que vieram do Quebel durante a Era de Horus. A Era de Horus, de acordo com a cronologia egípcia, é anterior à primeira dinastia. É o tempo lendário em que os deuses governaram o Egito diretamente. A egiptologia tradicional descarta isso como mitologia. Mas e se a mitologia for história? E se os deuses fossem algo totalmente diferente? Visitantes do céu exterior que forneceram o conhecimento, a matemática, a tecnologia para construir uma estação receptora para um sinal que não chegaria por 3.000 anos? Pense na linha do tempo. A Grande Pirâmide foi concluída por volta de 2560 a.C. O livro de Nut foi composto, no mínimo, por volta de 2000 a.C., mas referências dentro do texto sugerem que está copiando fontes mais antigas, fontes pré-dinásticas. O texto afirma explicitamente que está preservando o conhecimento da Era de Horus. Se levarmos isso ao pé da letra, estamos falando de informações que são anteriores à própria civilização egípcia. Informações codificadas em sua religião, sua arquitetura, seus textos astronômicos, esperando por 29 de outubro de 2025. Esperando por 3I Atlas, o Dr. Avi Loeb, o astrofísico de Harvard, que propôs que Oumuamua poderia ser artificial, tem acompanhado 3I Atlas de perto. Em um artigo publicado em outubro de 2025, ele discutiu a aceleração não gravitacional do objeto. À medida que 3I Atlas se aproximava do Sol, ele exibia ligeiras mudanças de trajetória que não podiam ser explicadas apenas por forças gravitacionais. Isso é normal para cometas, causado pela desgasificação à medida que o gelo vaporiza. Mas a análise espectroscópica de 3I Atlas mostra um teor volátil mínimo. Não está desgaseificando o suficiente para explicar a aceleração. Então, o que está causando isso? Loeb sugere a possibilidade de propulsão artificial, correções de curso sutis de um objeto que não é inteiramente natural. E se 3I Atlas não for um cometa? E se for uma sonda? Um dispositivo automatizado enviado de outro sistema estelar, passando pelo nosso em uma rota predeterminada, transmitindo um sinal para estruturas construídas por aqueles que o enviaram há milênios? Isso explicaria o livro de Nut. Não seria uma previsão, seria uma programação. Um manual de instruções deixado pelos engenheiros que construíram a pirâmide, dizendo a seus descendentes quando esperar o próximo contato. 29 de outubro de 2025. Periélio a 1.356 unidades astronômicas. Frequência de ressonância, 121 Hz. Ativação confirmada. Os dados sísmicos apoiam isso. Análises independentes por pesquisadores fora do Egito mostram que o pulso de 121 Hz, detectado em 29 de outubro, não foi vibração aleatória. Foi modulado. Modulação de frequência, o mesmo princípio usado na transmissão de rádio, onde a informação é codificada, variando a frequência de uma onda portadora.
O pulso da Câmara do Rei variou entre 117 e 121 Hz, em um padrão que se repete a cada 11,3 segundos. Isso não é geologia, isso é um sinal. E alguém o recebeu. Aqui está a parte terrificante. A assinatura de calor detectada por imagem de satélite térmico em 30 de outubro está crescendo. As varreduras mais recentes da doutora Parcak mostram que a anomalia subterrânea se expandiu de 40 metros para 63 metros de raio. A temperatura aumentou de 3,6 graus acima da linha de base para 4,1 graus. Algo abaixo da pirâmide está esquentando, ligando. E o governo egípcio sabe. É por isso que o Planalto está selado. É por isso que Zahi Hawass não vai comentar. É por isso que pesquisadores independentes estão sendo ameaçados. Porque o que quer que esteja lá embaixo está ativo. E eles não sabem como controlar isso. Vamos falar sobre as varreduras de muons. A tecnologia funciona detectando muons de raios cósmicos, partículas subatômicas que passam pela matéria sólida. Ao colocar detectores dentro da pirâmide e medir quantos muons chegam de diferentes direções, pesquisadores conseguem mapear vazios internos. Em 2017, isso revelou o grande vazio acima da Grande Galeria. Mas varreduras de acompanhamento em 2023 detectaram algo mais: estruturas geométricas dentro desse vazio, não cavidades aleatórias. Objetos manufaturados com bordas retas, ângulos retos, densidade metálica, objetos que não correspondem a nenhum artefato egípcio antigo conhecido. Dr. Zahi Hawass autorizou uma missão de exploração robótica planejada para 2025. A missão deveria perfurar um pequeno orifício de acesso, inserir uma câmera e documentar o que está dentro do vazio. Mas em setembro de 2025, um mês antes de 3I Atlas atingir o periélio, a missão foi cancelada, sem explicação. Financiamento retirado, equipamento removido do local. Quando jornalistas perguntaram o porquê, o Conselho Supremo de Antiguidades declarou que pesquisas adicionais foram adiadas indefinidamente, pendentes de revisão dos protocolos de preservação arqueológica. Tradução: eles encontraram alguma coisa e não estão prontos para revelar. Porque aqui está o que as varreduras de muons realmente mostram. Eu vi os dados classificados. Uma fonte dentro da equipe de pesquisa vazou imagens parciais antes que o projeto fosse encerrado. Os objetos dentro do vazio não são egípcios. Eles não são consistentes com as técnicas de construção da Quarta Dinastia. Eles são muito precisos, geometricamente perfeitos demais. E são feitos de materiais que não existem naturalmente no Egito. Ligas metálicas com estruturas cristalinas, que sugerem metalurgia avançada. Não bronze, não cobre. Algo mais. O livro de Nut descreve esses objetos. O texto os chama de Tek, que se traduz aproximadamente como pilares ou suportes. Mas o hieróglifo usado não é o símbolo padrão para colunas arquitetônicas. É uma variante que aparece em textos astronômicos, referindo-se à mecânica celestial, suportes que sustentam o céu, dispositivos que conectam a Terra e as estrelas. O texto diz que os Tek foram colocados na câmara escondida pelos construtores de Quebeablio e que eles seriam ativados quando o viajante retornasse. 29 de outubro de 2025. O viajante retornou. Os Tek ativaram. E agora algo está esquentando abaixo de Gizé. O que acontece a seguir? O livro de Nut está incompleto. Temos fragmentos de vários sítios, mas estudiosos estimam que estamos perdendo aproximadamente 40% do texto original. As seções que temos descrevem a sequência de ativação, a chegada do viajante, a ressonância das câmaras. O despertar dos Tek
Mas as seções finais, descrevendo o que ocorre após a ativação, estão perdidas ou escondidas. Há rumores, não confirmados, de que a Biblioteca do Vaticano contém fragmentos adicionais. Textos adquiridos durante o período romano, quando o Egito estava sob controle romano. Textos que foram considerados perigosos demais para deixar em circulação pública. Dr. Juan Antônio Belmonte, um arqueoastrônomo que estudou alinhamentos astronômicos egípcios, acredita que as seções faltantes descrevem uma porta não metafórica, literal. Ele argumenta que a geometria interna da pirâmide, suas frequências ressonantes, suas propriedades piezoelétricas foram todas projetadas para criar um buraco de minhoca estável. Quando ativadas por uma fonte de energia externa, as câmaras atuam como um campo de contenção. O granito e o calcário fornecem a estrutura eletromagnética e o sinal de 3i Atlas fornece a chave de ativação. O que se abre quando a chave é girada? Aonde a porta leva? O livro de Nut chama isso de Oduat, o limiar entre mundos. Isso soa como ficção científica, mas a matemática funciona. Dr. Giulio Magli, um físico no Politécnico de Milano que se especializa em arqueoastronomia, publicou artigos sobre as propriedades geométricas da pirâmide. Ele demonstra que as relações entre a Câmara do Rei, a Câmara da Rainha e a Grande Galeria criam um padrão de ressonância harmônica que, se citado na frequência correta, geraria um campo toroidal estável, uma estrutura eletromagnética em forma de rosca, com um centro oco. Exatamente a configuração que físicos teóricos propõem para estabilizar buracos de minhoca transversíveis. Os antigos egípcios não tinham a teoria, mas eles tinham as instruções, e eles construíram. Em 29 de outubro de 2025, as instruções foram executadas. O sistema foi ligado. A questão é se ele permanecerá em modo de espera ou prosseguirá para a próxima fase. Os pulsos sísmicos pararam, as emissões eletromagnéticas cessaram, mas a anomalia térmica está crescendo. Energia está se acumulando abaixo da pirâmide, o equivalente a aproximadamente 2,7 megawatts, baseado na diferença de temperatura e no volume estimado da zona aquecida. Essa é energia suficiente para abastecer uma pequena cidade. De onde está vindo? Energia geotérmica não explica a localização. Decaimento nuclear não explica o tempo. A única correlação é 3i Atlas, um objeto interestelar que passou pelo nosso sistema solar, transmitiu um sinal e ativou tecnologia antiga que não entendemos. Doutora Sarah Simons, uma astrônoma na McMaster University que estuda astronomia egípcia antiga, rastreou a trajetória de 3i Atlas, além do nosso sistema solar. Usando a mecânica orbital e a velocidade do objeto, ela calculou seu ponto de origem. A matemática é complexa, mas a conclusão é clara. 3i Atlas veio da direção da constelação de Órion, especificamente de uma região aproximadamente 1.300 anos-luz de distância, perto da nebulosa de Órion. Isso é significativo. Os antigos egípcios eram obcecados por Órion. Eles o chamavam de Sa, a representação celestial de Osíris, deus da vida após a morte e da ressurreição. As 3 pirâmides de Gizé estão alinhadas para corresponder às 3 estrelas do cinturão de Órion. O alinhamento não é aproximado, é exato, levando em conta a posição dessas estrelas como apareceram em 10.500 a.C., devido à precessão dos equinócios. 10.500 a.C., isso é 12.500 anos atrás. Egiptólogos insistem que as pirâmides foram construídas por volta de 2560 a.C., mas a teoria da correlação de Órion, proposta por Robert Bauval,
sugere que o plano do sítio é muito mais antigo. As pirâmides foram construídas em um local que era astronomicamente significativo, 8.000 anos antes da Quarta Dinastia. Por quê? Porque foi quando as instruções foram dadas. Foi quando os construtores de Órion chegaram, inspecionaram o planeta, identificaram o local ideal para a estação receptora e deixaram o conhecimento para os humanos executarem, quando nossa civilização atingisse o nível necessário de desenvolvimento. Por volta de 2560 a.C., o Egito tinha a força de trabalho, a estrutura organizacional e o conhecimento de engenharia para construir as pirâmides. Eles não entendiam por que estavam construindo. Os faraós acreditavam que estavam construindo tumbas, monumentos para garantir sua imortalidade. Mas as especificações arquitetônicas, a geometria interna, a escolha dos materiais, esses detalhes foram codificados em textos transmitidos desde a Era de Horus, instruções disfarçadas de doutrina religiosa. Construa a câmara deste tamanho. Use este tipo de pedra. Alinhe-a a estas estrelas. As gerações futuras seguiram as instruções, porque sua religião demandava isso. E em 29 de outubro de 2025, a máquina que eles construíram completou sua sequência de inicialização. O que vem a seguir? Nós não sabemos. O governo egípcio não está falando. Pesquisadores internacionais estão sendo bloqueados. As estações de monitoramento sísmico ao redor de Gizé estão agora sob controle militar. Mas astrônomos independentes estão observando a 3I Atlas. O objeto passou pelo periélio e está agora em sua trajetória de saída, retornando ao espaço interestelar. Ele sairá do nosso sistema solar em meados de 2026. Mas antes de partir, ele fará mais uma aproximação. Em 19 de dezembro de 2025, ele passará 1,80 unidades astronômicas da Terra. Isso são 269 milhões de quilômetros, mais perto do que esteve desde que entrou no sistema solar interno. Se a 3I Atlas é uma sonda, 19 de dezembro pode ser o segundo contato. O sinal de 29 de outubro ativou os sistemas da pirâmide. A passagem de 19 de dezembro poderia iniciar a próxima fase. Ativação total. Abertura da porta. O livro de Nut diz que o portão se abre não de dentro, mas de fora. A pirâmide não pode se ativar sozinha. Ela requer um gatilho externo. A 3I Atlas forneceu o primeiro gatilho no periélio. O que acontece quando ela fornecer o segundo? Temos 7 semanas para descobrir, e as pessoas que sabem o que esperar não estão compartilhando, eles estão selando o local, classificando os dados e se preparando para algo que esperam que não aconteça, mas sabem que pode. Aqui está o que eu acho que está acontecendo. A pirâmide é um dispositivo de comunicação. As câmaras são projetadas para ressoar em frequências que criam um campo eletromagnético estável. O livro de Nut é o manual do usuário. A 3I Atlas é o sinal portador. E em algum lugar abaixo de Gizé existe um receptor. Um mecanismo construído por uma civilização que existiu antes da história registrada, deixado dormente por milhares de anos, esperando por este exato momento. A anomalia térmica detectada em 30 de outubro é o receptor aquecendo. O aumento da temperatura indica que está consumindo energia de algum lugar, não da nossa rede elétrica, algo mais. Energia do ponto zero, indução geomagnética, flutuações do vácuo quântico. Nós não temos a física para explicar, mas é real. É mensurável, está acelerando. Em 19 de dezembro, quando a 3I Atlas fizer sua maior aproximação da Terra, aquele receptor estará totalmente operacional. Se o padrão se mantiver,
Veremos outro evento sísmico, outro pulso a 121 Hz, mas desta vez não vai parar depois de 47 segundos. Ele vai se sustentar, a Câmara do Rei vai ressoar, a Câmara da Rainha vai amplificar, a grande galeria vai focar a energia no vazio escondido acima, onde as estruturas metálicas detectadas por varreduras de muons vão canalizá-la para o mecanismo abaixo, e seja o que for que aquele mecanismo faça. Quem quer que o tenha construído terá conseguido enviar uma mensagem através de 1.300 anos-luz e 12.500 anos no tempo. A mensagem será recebida, a porta se abrirá e nós descobriremos se os antigos egípcios estavam esperando deuses retornarem ou nos avisando sobre o que está por vir. É por isso que o governo egípcio está em silêncio. É por isso que Zahi Hawass não comenta. É por isso que os dados sísmicos são classificados e pesquisadores independentes são ameaçados. Porque eles sabem desde que as varreduras de muons revelaram as estruturas na câmara escondida. Eles sabem desde que a imagem térmica detectou a anomalia subterrânea. Eles sabem desde que a análise linguística do livro de Nut revelou que não era mitologia, mas um manual técnico. Eles sabem, e eles estão se preparando para 19 de dezembro de 2025, se preparando para o momento em que um objeto interestelar completa sua missão e a pirâmide ativa totalmente, se preparando para a possibilidade de que não estamos sozinhos e nunca estivemos. Em 29 de outubro de 2025, às 11h47 UTC, os antigos egípcios foram provados certos. O viajante do céu exterior cruzou o limiar. O adormecido sob a pedra do horizonte acordou. O portão do Duat está se abrindo e nós estamos na beira de uma verdade que reescreverá tudo o que pensávamos que sabíamos sobre a história humana, as civilizações antigas e o nosso lugar no universo. As pirâmides não são túmulos, elas são antenas, e alguém, em algum lugar, a 1.300 anos-luz de distância na direção de Orion, está ouvindo. Eles estão ouvindo por 12.500 anos. E, finalmente, a mensagem foi recebida. O pulso sísmico detectado em 29 de outubro não foi uma anomalia. Foi um sinal de confirmação. Um reconhecimento de que os sistemas estão operacionais, as coordenadas estão corretas e a conexão está estabelecida. O que acontece quando a transmissão começar? O que eles vão enviar? Informação? Tecnologia? Ou eles virão eles mesmos, usando a porta que seus ancestrais construíram sob as areias de Gizé? 19 de dezembro responderá a essas perguntas. Em 7 semanas. A 3i Atlas passará pela Terra em sua maior aproximação. Em 7 semanas, a anomalia térmica atingirá o limiar crítico. Em 7 semanas, saberemos se os antigos egípcios estavam construindo monumentos para os mortos ou portais para os vivos. E nada será como antes. A verdade sempre esteve lá, esculpida em pedra, escrita nas estrelas, escondida sob o deserto. O livro de Nut tentou nos dizer. As pirâmides tentaram nos mostrar. Nós simplesmente não estávamos prontos para entender. Até 29 de outubro de 2025. Até o viajante retornar. Até o pulso ser detectado. Agora nós sabemos. Os antigos egípcios não eram primitivos. Eles eram custódios, guardiões de um conhecimento que precedeu sua civilização, incumbidos de uma missão que eles não compreendiam totalmente, mas executaram com perfeita precisão. Construa as câmaras, alinhe as pedras, preserve os textos, espere pelo sinal. E quando o viajante interestelar cruzar a 1.356 unidades astronômicas, o portão se abrirá, o Duat se manifestará,
e aqueles que construíram isso retornarão. Esta é a descoberta que eles estão escondendo. Esta é a verdade que o governo egípcio não confirmará. É por isso que os sismógrafos são classificados, a pesquisa é cancelada e o Planalto de Gizé é selado, porque a sequência de ativação começou, porque a contagem regressiva começou em 29 de outubro. Porque em 7 semanas, em 19 de dezembro de 2025, o sistema completará seu ciclo e nós ou testemunharemos a maior revelação na história humana, ou confirmaremos que algum conhecimento foi escondido por uma razão. Algumas portas foram feitas para permanecer fechadas. Alguns sinais nunca deveriam ser respondidos. Mas é tarde demais agora. A pirâmide respondeu. O receptor está ativo. A porta está se abrindo. E quer estejamos prontos ou não, estamos prestes a conhecer quem construiu a máquina que está esperando abaixo de Gizé por 12.000 anos. O viajante chegou. O protocolo antigo foi iniciado. E a Era de Horus está prestes a começar novamente.